Gratidão por esse momento reservado para reflexão acerca da cognição, pois a cognição é uma das dimensões mais afetadas em relação à perda gestacional. A perda de um bebê, ainda durante o período gestacional, causa reações diversas, muito sofridas para a mãe, que tanto esperou e desejou a chegada do seu filho. Para um número significativo de mulheres, este tipo de perda é um acontecimento significativo que envolve memórias do passado e expectativas para o futuro, principalmente quando a gestação é planejada, é esperada, é cuidada, zelada. E considerando que o exercício da maternidade é visto como uma função natural da mulher em nossa sociedade, tem-se em mente que ser mãe é uma realização plena, tranquila, saudável e bem natural do feminino, né? Mas logo quando a mulher não consegue exercer esta função natural, de gerar um bebê perfeito e saudável, uma gestação tranquila, uma gestação onde ela não precisa necessariamente deixar de fazer algumas atividades relacionadas ao dia a dia dela. E é acometida, muitas das vezes, por um sentimento de incompletude, e de até inferioridade por parte de muitas. E mesmo diante de uma nova gestação, após a perda gestacional, após aquele processo todo de sentimento de inferioridade, de culpa, de perda, de solidão, de colo vazio, grande parte das mulheres teme que seus próximos filhos nasçam com síndromes ou malformações congênitas, ou mesmo que tenham algum problema relacionado à decorrência de complicações no parto, fazendo com que este período seja marcado por medos, incertezas, dúvidas, preocupações relacionada à morte do bebê e à morte dela também. Diante disso, diante de toda a ansiedade, diante de toda a angústia da perda, que se fazem presente o tempo todo ali nos pensamentos daquela mãe, né? E essa sensação influencia no aspecto físico e emocional daquela mulher. Assim, quando a mulher se dá conta da evolução da gestação, ela é convocada a ocupar um lugar diferente diante da dinâmica familiar, diante da dinâmica da sociedade e até mesmo diante de seus próprios pensamentos. É uma luta constante em relação aos seus próprios pensamentos. É uma luta constante em busca de pensamentos positivos para conduzir aquela mulher em sua nova gestação. Então, durante a gravidez, a mulher ela investe em um processo de construção de representações sobre seu filho através da idealização do bebê e da relação com ele. Logo quando o diagnóstico de óbito fetal é confirmado, toda esta construção representacional, ela é interrompida e impedida de se concretizar, resultando comumente em dificuldade de aceitação, negação do fato e sofrimento para a mulher e para toda a família. Diante disso, o luto, em decorrência da morte de um bebê, que já fazia parte do imaginário da mulher, mas não passará verdadeiramente ao real.
implicará necessariamente em um processo de reajustamento psicológico individual e até familiar. O imaginário daquela mulher já tinha ali pré-determinado os momentos que ela estaria com o seu filho no braço, os momentos da amamentação, os momentos de acolher o seu filho diante do banho, diante do aconchego. Então, o processo que ela hoje vivencia, que é o processo de luto, serve para ajudar ela própria em diferentes fases. Então, por isso, é importante vivenciar a fase do luto. É importante falar com pessoas que estejam preparadas para ouvir essas mulheres, para que elas possam ajudar essas mulheres enlutadas em diferentes fases, que é a fase da aceitação, né? Que é aceitar a realidade da perda, ultrapassando a tendência inicial de negá-la, né? Que vem a fase da negação. E também nós temos a fase de reconhecer e lidar com a dor da perda, fazer ajustamentos em diferentes níveis, sendo eles níveis externos e níveis internos, reenquadrar emocionalmente aquele que não está mais presente, é trabalhar constantemente com o nosso emocional, é trabalhar os nossos pensamentos, é quando eu falo, é alimentar o nosso jardim mental com pensamentos positivos. O meu filho não está mais aqui, mas o meu filho deixou um legado. O que eu vou fazer para regar esse legado que o meu filho deixou? Como eu vou honrar a memória do meu filho? Então, é regar o nosso jardim mental continuamente, cotidianamente. Integrar emocionalmente diante dessa perda. São várias relações e etapas que a gente vivencia nesse processo da perda. E nós podemos destacar em 4 categorias básicas que as mães vivenciam esse processo diante de suas reações, que é as manifestações emocionais. O que são as manifestações emocionais que essa mulher vivencia? Como são os sentimentos? Como está o sentimento de tristeza, solidão, culpa, raiva, irritabilidade, vazio, ansiedade, choque, desespero, desamparo, desilusão, desesperança, inadequação e fracasso. Então, são aquelas verdadeiras misturas de sentimentos que as mães vivenciam no processo da perda gestacional. Manifestações cognitivas, que são ligadas a pensamentos de baixa autoestima e confusão, além de dificuldades de concentração, falta de memória e dificuldade do raciocínio, que traduzem a preocupação com o bebê e constituem os sintomas mais referidos. Há manifestações comportamentais que refletem agitação, fadiga, choro, isolamento e a tendência para procurar ou apostanamente evitar estímulos associados ao bebê. E as manifestações fisiológicas, como aperto no peito, nó na garganta, dificuldade em respirar, palpitação, tensões musculares, náuseas, dormências, falta de energia, insônia e pesadelos. Esses sintomas são mais intensos nos primeiros meses após a perda do bebê e desenvolvem-se de maneira subjetiva no que diz respeito à sua diversidade e intensidade. O silêncio seguido do choro fácil,
além das pausas que cortam a fala do sujeito, são manifestações da experiência de perda. Perda comumente percebidas no atendimento psicológico prestado às mulheres em situações da perda gestacional. Ao explorar a função do silêncio diante da perda de alguém querido, de alguém significativo, ocorre em decorrência do encontro com os limites da representação, ou seja, a impossibilidade de significar em palavras a realidade da morte. Sentimentos de perda não elaborados e não representados se expressam inicialmente na falta de palavras, na insuficiência do discurso e na incongruência entre palavras e sentimentos. Nessa discussão, ainda se deve considerar que, em grande parte dos casos, a perda do bebê por óbito fetal exige que a mulher passe por um período de internação, que é um momento muito delicado que aquela mulher está vivenciando. E é um momento delicado e doloroso, já que ela encontra em um ambiente hospitalar, muitas vezes rodeada de gestantes, puerpérias e bebês recém-nascidos. Precisamos rever esse conceito. Mulheres nessas condições ficam fragilizadas física e emocionalmente. E por isso, elas precisam do acolhimento, da atenção, do suporte, de toda a rede de apoio que possuem, incluindo os profissionais de saúde da instituição que precisam ter mais cuidado em acompanhar essas mães, essas mulheres, diante da situação que se encontram. Infelizmente, ainda tem muitos profissionais da saúde que ainda não têm preparação para acompanhar essas mães no aspecto emocional. Lidam com a perda como se fosse algo qualquer, insignificante. De maneira geral, em todos os relatos apresentados pelas mães de anjos que já se passaram pela perda gestacional, o que se percebe é o sentimento de tristeza, surpresa e impotência diante da perda, além da concepção de que a lembrança dessa perda ressurgirá numa futura gestação. Então, a partir do momento que aquela mãe gerar um novo filho, né, ela está gerando ali, junto com ela, junto com aquela criança, o medo de perder novamente. É importante a gente ver e analisar esses sentimentos que se fazem presente diante dessas mães de anjos, diante dessas mães que vivenciaram a perda gestacional. Porque a perda gestacional é uma perda significante para aquela mulher, independente do tempo, independente da forma. É trabalhar com algo que está ali presente na sua memória, presente em suas lembranças. Precisamos rever os conceitos, precisamos rever o comportamento e as ações direcionadas a essa mulher, respeitando todas as fases que ela se encontra diante da recuperação e ressignificação de sua dor. Precisamos respeitá-las no aspecto emocional, no aspecto físico e no aspecto cognitivo.